Uma família para os tempos modernos. Esse é o nosso tema, uma família para os novos tempos, né? Esse é o tema que nós temos conversado nesse mês de junho. Usualmente as igrejas costumam usar o mês de maio para fazer as suas palestras a respeito de família. A gente aqui na igreja nos últimos anos tem feito no mês de junho, porque o mês de maio é o mês de aniversário da igreja. A gente comemora especialmente o aniversário da igreja e a gente aproveita para falar em junho a respeito da família, porque afinal de contas, você há de concordar comigo, não existe um mês da família. O ano é da família, os dias são da família. Família é uma instituição abençoada, pensada, sonhada, projetada por Deus para a vida humana. E o que a gente tem conversado nos últimos 2 domingos é que o projeto de Deus para os tempos modernos, o projeto de Deus para o tempo que se chama hoje, o projeto de Deus para a nossa realidade, a família que se encaixa de maneira adequada ao nosso tempo, é a boa e velha família de sempre. A família criada por Deus. Nós acreditamos firmemente que o projeto de Deus para a família dos nossos tempos é o mesmo projeto que Deus tinha para a família de 100 anos, de 500 anos, de 2000 anos atrás, para a família da criação. A família é a resposta para o ser humano. A família é o local onde se forjam seres humanos. E espera-se que quando eles vivem de acordo com a palavra do Senhor, espera-se que sejam formados homens e mulheres de Deus nessa família. A gente já conversou, especialmente no domingo passado, a respeito do pai que nós precisamos ter hoje em dia, o pai para os tempos modernos. E hoje nós vamos falar sobre uma mãe para os tempos modernos. Que mãe nós precisamos no dia de hoje? Que mãe nós precisamos para o tempo que estamos vivendo hoje? Deixa eu aproveitar e te dizer uma coisa. Nós não estamos entrando em muitos detalhes aqui sobre a condição do homem, a condição da mulher, como é o homem e como é a mulher de acordo com a Bíblia, porque nós vamos ter nos meses de julho e agosto, até o 2º domingo de agosto, nós vamos ter uma série chamada Uma Questão de Gênero, em que nós vamos analisar o que a Bíblia diz sobre o homem e sobre a mulher. Nós vamos ver com cuidado o que a Bíblia fala sobre o homem, o seu papel, a sua condição, e a mulher, o seu papel e a sua condição. Vamos dizer que a gente está fazendo aqui, nesses domingos, uma introdução, né? A gente está conversando um pouquinho, especialmente falando a respeito desses papéis, pai e mãe. É verdade, a gente conversou no último domingo, Deus espera muito dos pais. Deus espera muito dos pais. O pai precisa ser o líder da sua família. O pai precisa ser o sacerdote e não pode fugir dessa missão. Deus espera muito dos pais. Quando houve um problema na primeira família, foi ao marido que Deus foi cobrar satisfações. Mas isso não quer dizer que a mãe não cumpra o seu papel. Ao contrário. A mãe tem um papel tão importante quanto o papel do pai. E por isso eu queria ler 2 textos com você, um do Antigo e um do Novo Testamento. Sabe, nós poderíamos ler vários textos aqui, mas eu gostaria de ler 2 com você. São 2 textos muito conhecidos. O primeiro é o que está no livro dos Provérbios, no capítulo 31, a partir do verso 10. Um texto muito conhecido. Eu queria compartilhar com você esse texto. Provérbios, capítulo 31, a partir do verso 10. Todos acharam? Provérbios 31, a partir do verso 10. Diz assim o texto bíblico: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal.
todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21 até o verso 28. Um texto que também fala a respeito de uma mãe. Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28. Eu vou pedir para você ficar com o seu dedinho ali marcando, se não você usar algum papelzinho, para a gente deixar esses dois textos marcados na Bíblia. Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Assim diz a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, Jesus respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Que o Senhor nos abençoe com a leitura e com a proclamação de sua santa palavra. Tem uma frase que sempre me marcou muito, é o lema do movimento de mães de oração feito pela MPC, pela Mocidade para Cristo, chamado Desperta Débora. Alguns irmãos devem conhecer o Desperta Débora. O movimento nacional começou ali no coração do reverendo Marcelo Gualberto e se espalhou pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Há outros países também que têm o Desperta Débora, que é basicamente um movimento de mães que se reúnem para orar para os seus filhos e os filhos de outras mães, pedindo a Deus que os abençoe. E o Desperta Débora tem um lema muito interessante. O lema deles é: mães de joelhos, filhos de pé. Esse é o lema do Desperta Débora. Mães de joelhos, filhos de pé. E o princípio é básico: se você, mãe, quer ver o seu filho erguido, se você, mãe, quer ver o seu filho encarando a vida da maneira como ele deve encarar, então você precisa se colocar de joelhos, intercedendo a Deus por ele. Mães têm um impacto poderoso sobre seus filhos, poderoso. Na maior parte das vezes, durante a infância e adolescente, as mães ficam a maior parte do tempo com os filhos.
muitas vezes, os pais são aqueles que vão trabalhar e, em muitas ocasiões, pelo menos na estrutura tradicional da família, as mães são aquelas que trabalham em casa, cuidando dos seus filhos. Essa realidade, eu sei, se alterou bastante com o passar do tempo, dada a entrada da mulher no mercado de trabalho, dadas as oportunidades que se dão e dado o contexto complicado financeiro em que nós vivemos. Muitas vezes a mulher precisa complementar a renda da casa, complementar a renda do pai, a exemplo do que fala o texto de Provérbios 31. Mas na maior parte das vezes a mãe passa a maior parte do tempo com os seus filhos. E isso começa desde a gravidez, né? É a mãe quem 24 horas por dia está com aquele filho ali sendo gestado, sendo criado no seu ventre. E essa conexão é uma conexão que dura. As mães têm um impacto poderoso sobre seus filhos. O que as mães fazem ou deixam de fazer deixam marcas poderosas sobre qualquer ser humano. Essa semana, ou semana passada, eu estava conversando com a Silvânia e a gente estava brincando, ela falando que é uma piada corrente entre a psicanálise, que tudo é culpa da mãe, né? Qualquer coisa que acontece, você pode virar psicanalista muito fácil, né? Você chega lá para a pessoa conta os seus problemas e diz assim, é por causa da sua mãe, isso aí é por causa da sua mãe. Porque as mães podem, pelo que fazem ou pelo que deixam de fazer, deixar marcas profundas na constituição de um ser humano. Muitas vezes marcas que demoram anos e anos para serem removidas, se é que são removidas. Às vezes elas são acomodadas em um determinado canto, porque as mães têm um impacto poderoso sobre os seus filhos. Todos nós temos histórias com as nossas mães, todos nós. Eu me lembro de pelo menos duas aqui. Uma, eu tenho um amigo, já citei algumas vezes aqui, o Renato, amigo de infância, e eu lembro que na época que a gente estava ali, na 5ª série, se eu não me engano, a gente estudou junto ali num determinado período, e o Renato vinha lá para casa, né? O Renatinho vinha lá para casa para a gente para dormir lá em casa, para a gente ir junto para a escola no outro dia. E às vezes eu lembro que tinha uns trabalhos ali para fazer, os professores, e antigamente, hoje em dia, fico pensando, né, as crianças de hoje em dia não sabem o que é fazer trabalho, como se tinha que fazer antigamente, né? Você tinha que comprar os negócios, tinha que copiar ali à mão, fazer os desenhos ali, era uma dificuldade, né? Artistas eram despertados ali nos trabalhos de escola, né? E aí a gente tinha que fazer aqueles desenhos. Eu lembro, tinha que fazer um trabalho sobre o Renascimento, e a professora falou, quero com desenhos. Então a gente teve que comprar, sabe aquele caderno de desenho que tinha um pedaço aqui branco e o outro pedaço com pauta, assim que dava para você fazer desenho né, e escrever? Então eu tinha que comprar aquele negócio, aí você tinha que falar de um determinado pintor do Renascimento, e você tinha ainda que fazer ali, né, meu Deus, eram terríveis, coisas terríveis que saíram ali, arte moderna, né, aqueles riscos, aquele negócio, e eu lembro ali que minha mãe, como sempre, né, a gente ali enrolado para fazer no último dia o trabalho, para entregar no outro dia cedo, né, e minha mãe, de meia hora, ia lá, falava, e aí, terminaram já o trabalho? Cadê esse trabalho? E o Renatinho muito novo, né, ele vinha de uma família de poucas posses, muito novo, ele começou a trabalhar, né, ali já novinho, ele trabalhava num período alternativo, e eu lembro que ele estava lá em casa, coitado, aquele horário ele já ia dando aquela cochilada e dando uma babadinha ali de leve em cima do caderno para fazer o trabalho, e minha mãe ia delicadamente dar-lhe uma tapa na orelha, assim, né? Pum, acorda, Renatinho, né? E ele estava ali já fazendo, coitado, o Michelangelo dele ficava meio assim, meio tortinho, porque ele ia fazendo e caindo para o lado assim, minha mãe, pum, peteleco na orelha, dona Diva, dona Diva. E aí a gente já adulto, né, algum tempo atrás, ele esteve lá visitando a minha mãe, né, e eu me recordo dele chegando, dando um abraço dela, falando assim, dona Diva, a senhora é minha mãe também, eu guardo com carinho, às vezes em que a senhora dava aqueles petelecos na minha orelha ali, para eu poder fazer os trabalhos juntos com o Christian, né. Mães deixam marcas. Dentre as inúmeras, a minha mãe, se o meu pai tem história, a minha mãe tem 2 milhões de histórias para contar, né? Dentre as muitas histórias que eu tenho para contar, além dessa, eu me recordo de uma capacidade que a minha mãe tem. A minha mãe, ela cria hinos na hora. Minha mãe cria hinos na hora, né?
ela vai cantar determinado hino, ela não lembra da letra, e ela não para não, meu irmão. Ela vai ali, na hora, e vai criando. Assim, agora vou parar para lembrar. Não, vai ali. E o clássico dos clássicos, né? Eu acho que eu já entoei esse aqui para os irmãos, é aquele que diz: eu navegarei no oceano do Pacífico. Ela esqueceu no meio, oceano da onde? Mas não vou parar de cantar, né? Eu vou até o final. Então, criou ali, ela cria hinos, né? Tem números ali criados por ela. Todos nós temos histórias para contar com as nossas mães. Todos nós temos. Porque as mães deixam marcas, as mães têm um impacto poderoso sobre nós, sobre quem nós somos e como nós nos constituímos assim da maneira como somos. Esteja sua mãe viva ou não, já esteja sua mãe com o Senhor, eu tenho certeza que você tem muitas histórias para contar da sua convivência com a sua mãe. Alguns, boas histórias. Outros, talvez, histórias não tão boas assim. A verdade é que, assim como os pais, para o mal, para o bem, as mães deixam marcas profundas na nossa constituição. E nós lemos aqui hoje 2 textos que falam de alguma forma a respeito disso. Um texto do livro dos Provérbios que apresenta as qualidades daquela mulher, que é uma mulher que teme ao Senhor, e algumas dessas qualidades mostram como deve ser essa mãe. E um outro texto, esse que acabamos de ler, que nos apresenta uma mãe que se achega até Jesus. Em Mateus capítulo 15, nós vemos Jesus Cristo indo numa terra de gentios. Jesus Cristo não está cumprindo o seu ministério entre os judeus, mas está cumprindo nesse momento o seu ministério entre os gentios. E vem uma mulher cananeia, uma mulher estrangeira, que sabendo que Jesus Cristo era aquele homem que pregava, que curava, aquela mulher estava com um problema sério com a sua filha, e aquele coração de mãe fez com que ela saísse de onde ela estava e fosse até Jesus, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está endemoniada, minha filha está passando por um problema seríssimo, e eu só posso atribuir isso a um espírito maligno, eu só posso atribuir isso a um espírito imundo. Jesus, o Senhor faz tantas coisas pelas outras pessoas, eu sei que o Senhor é judeu e eu sou uma cananeia, eu sei que eu não tenho nada a ver com a religião do Senhor, mas por favor, cuida da minha filha, cura a minha filha. E Jesus Cristo não fala nada. Jesus Cristo é muito duro com aquela mulher. Não é porque Jesus Cristo é maldoso. Jesus Cristo está fazendo um teste ali com a fé daquela mulher. Jesus Cristo não fala nada. E ela continua pedindo: Jesus, cuida da minha filha, cura a minha filha. E Jesus Cristo não fala nada. E os discípulos vêm para Jesus e falam: manda essa mulher embora. Essa mulher está aqui, essa mulher gentia, está aqui enchendo a nossa paciência, manda essa mulher embora. E você vê qual é a intenção de Jesus Cristo. Jesus Cristo não manda aquela mulher embora, ele dá-lhe uma palavra dura para ela, mas ele quer ver até onde vai a fé daquela mulher. Ele diz: olha, é o seguinte, eu não fui enviado para os gentios nesse momento, eu fui enviado para as ovelhas da casa de Israel. E a mulher continua dizendo: mas Jesus, tem misericórdia de mim, me socorre, eu sei que o Senhor veio para Israel, eu sou uma gentia, mas minha filha está precisando, me socorre. E Jesus Cristo vem e ainda é mais duro, fala que assim: ó, não é justo eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ó, Jesus está falando da relação entre os judeus e os gentios, está usando uma terminologia que era utilizada pelos judeus. Para os judeus, os gentios eram como que animais. E Jesus Cristo, de propósito, está usando essa linguagem para ver até onde vai essa mulher. Ele disse: você acha que é justo eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? E aquela mulher, com um coração de mãe, depois de uma palavra dessa, podia ter virado as costas e ido embora, ainda xingado Jesus ali, né? Mas aquela mulher com um coração de mãe, entre o orgulho dela e a cura da sua filha, ela escolheu a cura da sua filha. Ela se humilhou e fala que assim: eu sei, Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus Cristo ouviu aquilo que ele queria ouvir, disse: mulher, a tua fé é grande, a tua fé é grande, você foi capaz de se humilhar por causa da sua filha. Vai, a sua filha está curada, sua filha está curada. E isso aconteceu. E que vê o resultado da sua fé: mães de joelho, filhos de pé. O outro texto, texto de Provérbios, capítulo 31, texto tão lido em
muitos dias das mães, celebrações da SAF, o louvor da mulher virtuosa, apresenta qual é a perspectiva que Deus tem a respeito da mulher, da esposa e da mãe. Uma mulher que tem coragem de encarar o seu dia a dia, encarar as suas dificuldades e lutar pela sua família, lutar pelo seu lar, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Essa é a mulher que nós vemos retratada aqui em Provérbios capítulo 31. E muitas vezes essa mulher é vista como uma mulher subserviente, uma mulher que fica obedecendo ao marido, uma mulher que está ali apenas para fazer as coisas de casa, como se essas coisas fossem apenas algumas coisas, como se essa não fosse a missão mais sublime que existe, a de forjar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Mas o mundo não acha isso hoje em dia. O mundo acha que esse tipo de mulher é aquela Amália. Você lembra do sambinha lá do Lamartine Babo, né? Oi? É isso que eu queria ver, se você estava lembrando, se você estava atento a isso. O Félix estava atento, ele percebeu no momento que era a Amélia. Ele percebeu antes do Cimei, ele percebeu. Amélia, você lembra do sambinha do Lamartine Babo, né? Amélia que era mulher de verdade, não é isso? Amélia não tinha a menor vaidade, não é aquela que era mulher de verdade, não tinha vaidade, ela com aquela coisa toda, não se pintava, não ficava aquele cabelo debaixo do sovaco desse tamanho, aquilo que era uma mulher, né? Isso aí, eu percebi que a irmã Ivani até colocou as mãos no rosto só de imaginar a cena, né? Aquela mulher não tinha a menor vaidade, só queria saber de cuidar das coisas de casa, era aquele negócio todo, né? Amélia, eu não vou virar uma mulher Amélia, né? Tinha aquele sambinha também do Dorival Caymmi, aquela canção do Dorival Caymmi, falando da Marina Morena, né? Dizendo triste com ela, porque ela se pintou, lembra dessa? Foi se maquiar, Marina Morena, Marina, você se pintou, né? Marina, você faça tudo, mas faça o favor. Assim, não pode se pintar, tem que cuidar de casa aqui, né? Tem que se dedicar inteiramente às coisas do lar. E o mundo hoje em dia diz, você vai virar essa Amélia, você vai virar essa mulher que só quer saber da casa. A mulher que cuida da sua família muitas vezes é depreciada pelo mundo de hoje. Mas essa mulher é elogiada pela palavra de Deus. Uma mulher que cuida do seu lar, que cuida dos seus filhos, que cuida do seu esposo, que cuida da sua família. Olha, não é uma mulher sem nenhuma vaidade não, porque diz o texto bíblico que ela usa umas roupas bonitas, ela faz, faz uns vestidos ali caprichados para poder usar. Ela é uma mulher que sabe se manter bonita, sabe se manter elegante, sabe se manter bela, mas ao mesmo tempo entende que esse não é o valor mais importante, que a formosura é vã, que com o passar do tempo toda aquela beleza da juventude se vai. Ela sabe disso, ela sabe que os verdadeiros valores que permanecem para sempre são aqueles valores firmados na palavra do Senhor. Essa mulher é elogiada no texto bíblico. Verso 28 de Provérbios 31 diz, levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, e o seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Então eu queria dizer nessa noite, meu irmão, eu sei que eu vim aqui para falar sobre as mães, mas a primeira dica que eu queria dar é para os maridos e para os filhos, tá? A primeira dica, elogiem as suas esposas e suas mães. Essa é a primeira dica, é isso que a palavra do Senhor nos diz, elogie, tá bom? Marido, você está perto da sua esposa aí, está sentado do lado dela, vira para ela e diz, você é uma mulher virtuosa, além de linda, você é uma bênção. Pode dizer para ela aí, diga se você está perto dela, minha esposa, além de linda, você, uma bênção. Pensando o quê? Diga isso. Filho, se você está perto da sua mãe, é para dizer também, diga isso aí, mamãe, a senhora é uma bênção, quero elogiar, dá-lhe um abração, é isso aí, abraço de urso, não é isso? Isso aí, mãe, a senhora é fera. É assim, a primeira dica é para os maridos e para os filhos. Façam o que a Bíblia mandou fazer, elogie a sua esposa, elogie a sua mãe. Ela é uma bênção dada por Deus, ela é uma bênção colocada pelo Senhor na sua vida. Todos os elogios do mundo serão pouco, todos os louvores do mundo serão pouco para sua esposa, para sua mãe. Tudo bem, já dei a primeira dica para os filhos e para os esposos, agora vamos falar para as mães, né? Eu queria tentar responder com você hoje, mãe,
e pai que quer meditar a respeito do papel da mãe, filho que quer meditar a respeito do papel da mãe, queria tentar responder 3 perguntas aqui. Primeiro, qual é a missão da mãe dos novos tempos? Qual é a missão da mãe dos tempos modernos? Segundo, qual é o método para cumprir essa missão? E terceiro, qual é a sua ferramenta principal? Qual é a missão da mãe nos tempos que nós vivemos hoje? Que método ela vai utilizar para chegar lá? E qual é a ferramenta principal que ela pode usar para isso? Eu gostaria de, a partir desses 2 textos bíblicos, um elogio à mulher segundo a visão de Deus, o outro, a narrativa de uma mãe que vai até Jesus por sua filha. A partir desses 2 textos, tentar responder essas 3 perguntas: qual é a missão, qual é o método, qual é a ferramenta da mãe para cumprir a sua missão nos tempos de hoje. A missão da mãe é o cuidado. Essa é a missão da mãe. Deus constituiu as mães para serem cuidadoras, para serem tutoras, para cuidarem de seus filhos e de seu esposo, cuidarem do seu ambiente familiar. Essa é a grande missão da mãe. Você sabe, a mãe pode ajudar também na provisão do seu lar. A mãe pode ajudar também, não há dúvida. A gente viu aqui no texto de Provérbios 31 que essa mãe ajuda o pai, essa esposa ajuda o esposo também financeiramente. A gente viu que ela faz algumas roupas e ela sai, vai vender essas roupas, ela ajuda também na composição do orçamento, mas essa não é a missão principal dela. A missão principal de prover os recursos de uma família é dos pais. Os pais podem dizer amém? Amém. Vamos, homens, pelo amor de Deus, os pais podem dizer amém? Amém, é isso. É nossa missão principal prover os recursos. A missão principal da mãe é cuidar da sua família. Cuidado é a sua missão. Você sabe, meu irmão, minha irmã, essa missão tem sido negligenciada muitas vezes. Por conta das revoluções feministas do século XX, muitas vezes essa missão é tida como uma missão menor. Essa missão é tida como uma missão menos importante. E a gente conversou há alguns domingos atrás que o mundo diz que a mulher tem liberdade para fazer o que ela quiser, mas é uma mentira isso. A mulher de hoje em dia não tem liberdade. Se a mulher de hoje em dia escolher ficar em casa para cuidar da casa, para trabalhar na casa, ela vai receber críticas de todas as pessoas. Que absurdo! Você quer virar aquela Amélia? Que absurdo! Você quer ficar cuidando de casa? Você quer ficar cuidando de casa para marido e para filho? Que absurdo! Vai viver a sua vida. A missão do cuidado da família é uma missão que hoje em dia não tem valor. As pessoas acham que você pode tranquilamente privatizar essa missão. Pagar alguém para fazer isso para você. Enquanto você vai viver as conquistas do tempo moderno, as conquistas do feminismo. A verdadeira liberdade significa que você pode fazer o que você quiser. Tudo bem, pastor, eu quero compor o orçamento familiar, eu quero trabalhar fora, isso me realiza de alguma forma, tudo bem. Mas se você quiser dizer também, pastor, eu quero me dedicar exclusivamente ao cuidado da minha família, eu quero me dedicar exclusivamente ao cuidado dos meus filhos especialmente, tudo bem também, meu irmão, que você seja abençoada nessa tarefa, porque essa é a sua missão principal. Aquela mulher cuidou da sua filha, por isso foi até Jesus. Queria que a sua filha estivesse bem, por isso foi até Jesus. A mulher retratada em Provérbios cuidava da sua família, cuidava de seus filhos, cuidava de seu esposo, porque entendia que essa era a missão que Deus havia confiado a ela. Minha irmã, esteja atenta às necessidades da sua família. Esteja atenta às necessidades da sua família. Esteja atenta às necessidades do seu esposo e dos seus filhos. Você é a cuidadora. Eu acho interessante que quando você olha lá na primeira família, em Adão e Eva, o texto bíblico diz que Deus iria fazer uma mulher que fosse auxiliadora, não é isso? Do homem. A palavra auxiliadora, ali no seu original, no hebraico, ela é usada, ela é em alguns momentos do Antigo Testamento atribuída a Deus. O Antigo Testamento diz que Deus é o auxílio
de Israel, assim como Eva era o auxílio de Adão. A palavra auxiliadora não diminui a mulher, ao contrário. Quem é maior, Deus ou Israel? Quem é maior? Deus. O texto bíblico diz que Deus é o auxílio de Israel. E a mesma palavrinha que diz que a mulher era o auxílio do homem, que Eva era o auxílio de Adão. Dizer que a mulher é auxiliadora não é diminuir a mulher. Não acredite nisso. Essa é uma bobagem de quem não conhece a Bíblia e de quem não entende o que a Bíblia está dizendo. Que a mulher é uma auxiliadora significa que só a mulher ali para poder fazer com que o homem cumpra a missão dele. É isso que o texto bíblico está dizendo. Que se não tiver mulher ali, meu irmão, o homem não vai conseguir fazer. É isso que o texto está dizendo. A palavra auxiliador ali no texto também quer dizer cuidador, aquele que cuida, aquele que faz com que o homem seja capaz de cumprir a missão dele, porque sozinho talvez ele não conseguiria cumprir. É isso que Deus faz com a gente muitas vezes. E é por isso que é a mesma palavra utilizada. Esteja atento às necessidades do seu marido, dos seus filhos, perceba o que é que ele precisa, priorize a sua família. Mãe, eu quero lhe dizer isso, o que a Bíblia ensina é que você precisa priorizar a sua família. Pastor, eu me realizo exercendo a minha profissão. Tudo bem, minha irmã, Deus abençoe você. Você é livre para fazer isso. Deus te abençoe, que você seja uma bênção no cumprimento da sua profissão, mas você precisa priorizar a sua família. Muitas vezes a gente tem uma geração aí, um número grande de mulheres que querem ganhar dinheiro, que querem ser bem-sucedidas na sua carreira profissional, que querem ser o máximo onde elas estão, e os seus filhos são relegados a segundo plano. Você sabe o que está acontecendo na Europa hoje? Você já deve ter ouvido falar disso. A religião que mais cresce na Europa hoje é a religião islâmica. Muitos muçulmanos, e não são só os imigrantes. Muitos cidadãos que são oriundos da própria Europa, muitos cidadãos que têm sangue europeu, estão se tornando muçulmanos também. Você sabe por quê? 2 simples motivos. Primeiro, os muçulmanos fazem missões como ninguém, fazem mais do que nós cristãos. Os muçulmanos enviam missionários para tudo quanto é canto. Mas pasme, sabe qual é o motivo principal dos cidadãos europeus estarem se tornando muçulmanos? As crianças são cuidadas e criadas pelas empregadas muçulmanas. Enquanto as mães passam o dia inteiro trabalhando para serem as mais bem-sucedidas no seu dia a dia, para serem as melhores no mercado de trabalho, para superarem todas as metas, quem está criando aquelas crianças são as estrangeiras muçulmanas que cuidam do seu lar. E sabe o que acontece? Essas crianças crescem e escolhem os valores das empregadas e não os valores das mães. Priorize a sua família, priorize. Mulher, eu quero lhe dizer isso. Se você quer encarar o mercado de trabalho, louvado seja Deus, Deus te abençoe, mas prepare-se, porque você não pode deixar de priorizar a sua família. Você vai ter que encarar isso. É sua missão fazer com que aquelas crianças sejam criadas de acordo com os valores e os princípios de Deus. Entenda que o seu marido e os seus filhos devem ser alvo do seu carinho. E eu quero dizer isso para você porque muitas vezes algumas mulheres acham que marido e filhos são auto-excludentes, né? Ou eu cuido de um, ou eu cuido do outro. E não é verdade, não é isso que o texto bíblico tem que dizer. Mulher, olha, você precisa cuidar do seu marido e dos seus filhos, né? O marido quer um carinho, o marido quer um chamego também, meu irmão, né? Você só quer saber do filho, o tempo todo você só quer saber do filho. Meu irmão, olha o seu maridão aí também, precisa de você. Dá uma olhada para o seu maridão, dá uma piscadinha para ele, faz isso aí, meu irmão, né? Por favor. Oh, que beleza, Deus abençoe. O Jurandir ficou todo bobo ali, ele até virou e falou assim, amém e amém, né? Ali. Veja, um não exclui o outro. Você já deve ter ouvido falar de mulheres que depois de que têm filhos, já não querem mais saber de cuidar do seu marido, né? Agora os meus filhos, tudo é o meu filho. Meu irmão, olha, você precisa cuidar dos dois, tratar os dois com carinho. Como diz o texto bíblico em Provérbios 31, é isso que essa mulher faz. Ela não abandona um em detrimento do outro. Para dizer a verdade, deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Mãe, por favor, encare isso com todo o carinho. A aliança principal que você fez foi com seu marido. Essa é a sua aliança principal. Os seus filhos não vão ficar para sempre com você, o seu marido vai. Você fez uma aliança com ele diante de Deus.
O seu marido é seu, ele pertence a você. A Bíblia diz isso. O homem não é dono de si mesmo, a mulher é que é dona dele. Amém, meninas? Mas o mesmo versículo diz também que a mulher não é dona de si mesmo. O marido é dona dela. Amém, maridos? Oh, glórias, amém. É assim, O pessoal está ouvindo, pastor, é verdade isso? Eu aconselho alguns casais que o pessoal adora esse versículo, não sei porquê. O Igor foi esse é o versículo decorado pelo Igor lá de Coríntios. De todo o nosso período de aconselhamento, ele mandou até moldurar e fazer um quadro ali, assim, né? A mulher não é dona do seu próprio corpo, e sim o seu marido, né? O contrário também é verdadeiro, né? O marido não é dono do seu próprio corpo, e sim a sua esposa. O pessoal está ouvindo esse versículo bíblico, olhando para a esposa do lado e falando, hoje, a partir da palavra do Senhor, mulher, eu vou lhe usar. Porque é isso que o texto bíblico diz. Nós não somos donos de nós mesmos. Nosso cônjuge é o nosso dono. Mãe, você fez uma aliança com seu marido, essa aliança vai durar para sempre. Os seus filhos não vão ficar com você o tempo todo. Você cria os seus filhos para Deus. Você cria os seus filhos para que eles alcancem a sua independência. Você deve se lembrar quando a gente falou sobre família um tempo atrás, o texto bíblico diz que os nossos filhos são flechas. Os nossos filhos não são espadas. A gente não fica segurando o nosso filho o tempo todo ali para poder conseguir as vitórias. A Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas. A gente arremessa esses filhos para que eles consigam independência, para que eles vivam a sua vida, mas você tem uma aliança eterna com o seu marido. Então, por favor, não abandone o seu marido a pretexto de cuidar dos seus filhos. Devem ser alvo do seu carinho. E como é que eu vou cuidar, pastor? Como é que eu vou fazer isso? Cuide do seu esposo, cuide dos seus filhos, com suas mãos, com seus lábios, com seus joelhos, com seu coração. Cuide com as suas mãos, faça o que tiver ao seu alcance para fazer da sua família um lugar onde se possa morar, onde se encontre a paz, onde se encontre comunhão. Labute por isso. Se houver necessidade, contribua financeiramente com a sua casa. Se houver necessidade, encare também o mercado para contribuir para que haja dignidade no seu lar. Essa é a mãe que o texto bíblico apresenta para nós. Uma mãe que cuida da casa, que administra a casa. Marido, deixa eu falar uma coisa para você. Você não é o dono da sua casa. Você não é o dono da sua casa. O dono da sua casa é a sua mulher. É isso que a Bíblia ensina. Outra coisa que eu sempre digo quando eu aconselho casais aqui mesmo, eu não entendo casais cristãos que tenham contas bancárias separadas e que um não sabe o que está na conta do outro. Não entendo isso. Não entendo. Vocês são uma família, vocês não são duas pessoas independentes. Não entendo. Se você puder me explicar isso à luz da Bíblia, tudo bem, eu não entendo. A casa é conta conjunta, quem administra as minhas finanças é a minha esposa, é ela que faz isso. Louvado seja Deus, porque ela faz isso bem, porque se não fizesse a gente ia ter que conversar, né? Mas é assim, ó, dono da casa, quem manda ali naquela casa é a mãe, ela é quem faz isso. Ela é quem deve fazer isso. Isso você percebeu que esse texto de Provérbios 31, o homem não manda nada ali. Quem faz as coisas é a mulher. Ela que vai lá e faz, mexe aqui, vem aqui, lida com aquilo, vai lá e faz. Marido, fica na sua aí. E vai, faz, e coisa. Tá aí todo bobo. Quando ele vai com aquela roupa bonitinha ali para o trabalho, né, diz o texto bíblico que ele é o mais pimpão entre todos os juízes de Israel. Né? Todo mundo olha para ele e fala, caramba, esse camarada, vou lhe dizer, hein? Vai o cara todo mal ajambrado e ele todo bonitão. Né? Eu sei o que é isso. Quando eu vou saindo todo mulambo de casa, minha mulher me olha assim e fala, o que é isso? Está indo para onde? Festa fantasia? O que é isso aí com essa roupa? Pode crer, meu irmão, quando eu estou bonitão aqui, é a minha esposa que botou a mão. Quando eu não estou, é porque ela não viu. Eu saí sem ela ver. Pode crer nisso. É assim. Cuide com as suas mãos da sua casa. Cuide, faça aquilo que tiver ao seu alcance para fazer. Cuide com os seus lábios da sua casa. Eu acho muito bonito um dos versículos de Provérbios, do texto que nós lemos. O versículo 26 diz que essa mulher fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Eu acho isso muito interessante. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Os seus lábios também servem para que ela cuide daquela casa. Mãe, cuidado com o que você fala. Muitas vezes a mãe se estressa com seus filhos, que venhamos e convenhamos. Tem filho que só Jesus na causa, tem filho que só o Senhor.
Tem algumas mães que, ao lidar com seus filhos, anseiam pela volta de Cristo naquele momento exato ali. Senhor, volta agora, Pai. Eu sei que tem muitas mães que queriam ver os filhos crescidos. Eu não quero ver nada disso, Senhor. Volta agora, em nome de Jesus. Eu sei que tem filho que só Jesus, né? Mãe, cuidado com o que você fala. Porque às vezes no momento de ira, às vezes no momento de raiva, você acaba falando alguma coisa, aquilo que eu disse no início, que vai deixar marcas profundas ali. Cuidado com aquilo que você fala. Ao contrário, que os seus lábios sejam usados ali para trazer palavras de sabedoria, palavras de instrução. Você também cuida da sua casa com os seus lábios. Você também cuida da sua casa com aquilo que você fala. Cuide da sua casa com os seus joelhos. Você também cuida da sua casa quando dobra os seus joelhos na presença do Senhor. Mamãe, a sua missão é o cuidado, e o método para você cumprir essa missão é a perseverança, sempre, sempre. Eu acho que essa é a marca principal dessa mulher cananeia que chega até Jesus, dessa mãe que chega até Jesus. Ela não desiste, ela fica ali no pé de Jesus até que ela vê a cura da sua filha. Ela vai até Jesus, Jesus, cura minha filha, pelo amor de Deus. Jesus, ó, não é nem com ele. Calmo na dele ali. Jesus, pelo amor de Deus, cura minha filha. E Jesus, cura minha filha. Mulher, eu vim para cuidar das ovelhas de Israel. Jesus, não quero nem saber. Pelo amor de Deus, me ajuda, cura minha filha. Eu vou dar pão para cachorrinho. Mas Jesus, nem me interessa que você está me chamando de cadela. Cuida da minha filha, por favor, né? Cuida dela. Aquela mulher é perseverante. Sabe por quê? Porque aquela mulher é mãe e ela sabe que não existe outra forma de cumprir a sua missão a não ser assim, cada dia um pouco mais, um dia após o outro, devagar e sempre. Só persevera quem ama. A perseverança é filha do amor. Quando você ama, quando você entende que essa é a missão, você vai adiante, seja lá o que for. Quando você acha que cumpre uma missão por obrigação, não é assim. Quando o calo começa a apertar, quando a situação começa a ficar um pouquinho difícil, aí você já, quer saber, não quero mais fazer isso, não quero mais saber disso aqui, não quero mais brincar. Agora, quando você ama, não, quando você ama, pode vir a dificuldade, pode vir o problema, e você continua ali. A perseverança é filha do amor. A gente continua, dói às vezes machuca, às vezes a gente tem que encarar aquela situação de um jeito que a gente não queria, mas a gente se mantém firme. A perseverança é filha do amor. E sabe qual é o fruto da perseverança? O fruto da perseverança é a paciência. Quanto mais eu amo, mais eu persevero. Quanto mais eu persevero, mais paciente eu sou. Pode vir uma situação do jeito que eu não queria, eu suporto aquela situação com paciência, porque eu sou perseverante na minha missão. Então, mãe, seja paciente em sua missão de mãe. Nem sempre as coisas vão sair do jeito que você planejou. Nem sempre as coisas vão sair. Tem mãe que esgota a paciência, que demora a esgotar a paciência. Tem mãe que só esgota ali na adolescência, né? Quando chega aquela fase de eu te odeio, bate a porta do quarto, sabe como é que é o negócio? Eu te odeio, bate a porta do quarto, aí bota a música lá tocando, aí a mãe não aguenta mais também, já faz um voodoo da criança, já não quer mais, meu Deus, por que esse filho? Mas tem mãe que esgota a paciência muito rápido, né? Ali, terceira noite já ali, ela já não aguenta aquela criança chorando, ela já olha para o marido que vai sempre ajudar a mãe ali, né? Olha para o marido está babando no travesseiro já, dormindo ali. E ela mexe no cara, acorda para cuidar dessa criança, se mexe, acorda. E o camarada já acordou, mas ele finge que está dormindo ainda, né? No sono pesado. E ela vai, terceiro dia ela não aguenta mais. Mãe, seja paciente em sua missão, porque a perseverança é o método que vai trazer a vitória no cumprimento da sua missão. Um dia após o outro, não tem outro jeito de fazer, não tem plano B, não tem outra forma. É assim. Quando a gente ama, a gente persevera. Quando a gente persevera, a gente é paciente. Se você crê que Deus está no controle, se você crê que o Senhor é o dono da sua família, no tempo certo, as coisas vão se encaixar conforme a vontade de Deus. Seja paciente, mas seja paciente no Senhor. É isso que o texto bíblico ensina. Esperei pacientemente em quem? No Senhor. É nele que deve estar a sua paciência. Paciência tem limite, pastor. Meu irmão, espere que a de Deus não tenha, porque se a paciência de Deus tiver limite, então, né?
Paciência não tem limite. A paciência não tem limite. Você sempre pode ser um pouquinho mais paciente. Porque assim é a paciência de Deus. E é assim que Deus deseja que nós sejamos também. Não acredite nessa mentira. Paciência não tem limite. Não tem limite. Se você ama de verdade, se você quer cumprir a sua missão, então conte até 10, conte até 15, lide de maneira melhor com isso, vá procurar um psicólogo. Eu preciso fazer propaganda da profissão, porque a minha esposa se formou nessa semana, enfim. Vá procurar um conselho, vá procurar um profissional, lide melhor com isso, mas seja paciente sempre, enquanto isso for necessário. Mantenha-se firme no propósito de ensinar os valores corretos para os seus filhos. Deixa eu falar especialmente para você, mãe, que ainda tem crianças pequenas, que talvez não foram para a escola ainda, ou estão começando a ir agora. Mãe, você tem anos preciosos nas suas mãos ali. Quando essa criança for para a escola, ela vai começar a aprender valores ali na escola que estão fora do seu controle muitas vezes. Ela vai começar a conviver com outras pessoas, vai começar a ouvir outras coisas. O momento que é exclusivamente seu é esse momento dos primeiros anos. Aproveite intensamente esses momentos. É nesse instante que valores que são ensinados, que vão permanecer para a vida inteira, vão sair dos seus lábios. Mantenha-se firme nesse propósito de ensinar os valores corretos para os seus filhos. A mãe que Deus espera é aquela que fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Mãe, você precisa ensinar esses valores para os seus filhos. Você precisa fazer isso, você precisa ler a Bíblia com seu filho, você precisa orar com ele, você precisa ensinar o que é a devoção para ele no dia a dia. Você precisa ensinar aquilo que a Bíblia fala, os princípios da Bíblia, e é óbvio, para que você ensine isso, você também precisa conhecer a Escritura, você também precisa ter um relacionamento com Deus. E a melhor maneira de você manter-se firme no propósito de ensinar os valores de Deus, é você ser um exemplo na sua casa. Esforce-se para ser um exemplo constante na sua casa. Que o seu filho veja em você aquilo que você espera que ele seja. Meu filho, deixa eu dizer para você, deixa a mamãe dizer para você, Deus não se agrada quando a gente fica falando da vida dos outros, meu filho. Deus não se agrada. Deus não se agrada de fofoca, Deus não se agrada dessas coisas. Você precisa aprender o que a palavra do Senhor diz. Só um minutinho, meu filho, que está tocando o telefone, só um instante. Oi, fulana, tudo bom? Só um pouquinho, filho, daqui a pouco eu termino. Como é que tá? Aquela menina ali é terrível, meu filho. Aquela ali, você não sabe o que ela fez. Aquilo ali faz uma oração bonita lá na igreja, mas em casa, só Jesus, irmão. Aquilo ali eu sei como é que é. Então, seu filho está ouvindo aquilo e fala, pô, mas tem alguma coisa errada. É para eu fazer o que ela falou ou é para eu fazer o que ela está fazendo? Ensine pelo exemplo. Mas eu oro com os meus filhos, pastor, não fico fazendo fofoca dos outros, não. Oro. Tem gente que faz fofoca até na hora da oração, você sabia disso? Tem gente que faz. Vamos orar, pedir a irmã falando de tal para fazer uma oração, sim, vamos orar. Senhor, abençoa-nos nessa noite, Pai. Deus cuida da irmã Mariazinha, eu sei que tem muita Maria na igreja, mas tudo bem. Senhor, cuida da irmã Mariazinha, toma aquela tua serva em tuas mãos, Senhor, que é tua serva querida, amada, está precisando tanto do Senhor, Pai, está caindo em pecado, está cometendo vários erros. Eu fiquei sabendo, Senhor, esses dias que ela está adulterando. Tem misericórdia daquela tua serva, Senhor. Tem misericórdia. Além disso, também é o filho dela. É uma desgraça aquele filho. Ela não sabe criar, Senhor. Aquela mulher é terrível, Pai. Ela merecia o fogo do inferno. Ó, Senhor, abençoe. Tem gente que faz fofoca até orando. Eu acho engraçado esse negócio. O camarada está fazendo oração e está... Como é que você quer que o seu filho viva esses valores se você não é um exemplo constante na sua casa? Perseverança também em ser um exemplo, perseverança também em ensinar com seus valores, ser aquilo que você ensina, ser aquilo que você prega. Mãe, o seu filho está olhando para você o tempo todo para ver se as suas atitudes combinam com aquilo que você fala. Meu filho, não pode, essas palavras feias, não pode xingar palavrão. Ô, filho daquilo, desgramado. Meu filho, não xingue palavrão, não faça como sua mãe. Como é que é isso? Como é que pode isso? Exemplo constante, perseverança no agir.
Perseverança naquilo que se fala e naquilo que se faz. O seu filho vai olhar para você e vai dizer: a minha mãe se esforça para ser um exemplo. Eu não estou dizendo que você vai conseguir ser perfeita, eu sei, tem hora que a gente tropeça, tem hora que a gente falha, eu sei o que é isso, eu vivo isso no meu dia a dia, eu tento ser aquele padrão que Deus deseja para mim, mas quando eu menos me percebo, eu estou tropeçando, eu estou errando, eu escapo do padrão de Deus, mas o que eu faço? Eu oro ao Senhor, digo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me conserte, eu me arrependo e eu volto para o caminho de novo, eu me esforço para ser um exemplo constante, eu me esforço para ser aquilo que eu prego. Você precisa fazer isso também. Ah, pastor, eu quero ser missionária, pastor. Fui chamado para ser missionária. Falei com meu marido, ele vai me acompanhar. E os seus filhos, minha irmã? Você quer ser missionária, pregar o evangelho lá fora, o seu filho está aí caminhando para longe da casa do Senhor. Vai cuidar do campo missionário que você tem dentro de casa. Ah, pastor, Deus está me chamando para ser uma pregadora do evangelho. Quero ser uma reverenda. Deus está me chamando para ser uma episcopisa. Bonito esse nome, né? Episcopisa. É feminino de bispo. Para facilitar, o pessoal fala bispa, né? Mas essa palavra não existe, né? Na língua portuguesa, mas tudo bem, episcopisa. Ah, eu queria ser uma episcopisa, é um nome tão bonito, uma apóstola, uma arcanja. Eu queria ser uma pregadora. Ah, tudo bem, mas não tem problema nenhum, mas prega para o teu filho também, prega o evangelho para ele. Já parou para pensar nisso? A gente tem um campo missionário dentro da nossa casa. A gente precisa discipular os nossos filhos. Nós precisamos ser os discipuladores dos nossos filhos. Isso que eu pego muito pesado, estou falando das mulheres, né, mas eu pego muito pesado com os homens também. Muitas vezes o camarada vem: eu estou me sentindo chamado para o ministério, quero ser pastor. E eu lembro logo daquele princípio que diz lá no texto bíblico: o camarada que almeja ser presbítero precisa governar bem a sua casa. Eu pergunto: você governa bem a sua casa, meu irmão? Você cuida bem da sua esposa? Você cuida bem dos seus filhos? Como é que você quer ser pastor? Corrige isso primeiro. Discipula os seus filhos primeiro. Você tem feito isso, mãe? Você tem discipulado os seus filhos? Você tem exortado os seus filhos? Você tem ensinado os seus filhos? A melhor forma que você tem para fazer isso é ensinando com a sua vida. Esforce-se para ser um exemplo constante na sua casa. Sabe por que aquela mulher de Provérbios era elogiada pelos seus filhos? Porque aquela mulher era um exemplo para eles. Por isso que os seus filhos e os seus esposos diziam: não há mulher como essa, porque ela é um exemplo. Mulher virtuosa, quem a achará? E o maridão podia dizer: eu achei, né? Eu achei essa mulher, porque ela era um exemplo constante. Você não vai conseguir cumprir a sua missão se você tentar hoje e amanhã não tentar. Se você escolher: eu vou ser a mulher que Deus espera que eu seja só no domingo, você não vai conseguir cumprir a sua missão. É dia sim, dia sim. Paciência não tem limite, porque a paciência é fruto da perseverança, e a perseverança é filha do amor. Se você ama o seu esposo, se você ama os seus filhos, você vai ter essa paciência que Deus espera, vai ser perseverante na sua missão. Qual é a missão da mulher, da mãe? Exatamente, cuidado, também está atento, né, às mensagens. Qual é a missão da mãe? Cuidado. Qual é o método para cumprir essa missão? Perseverança. E qual é a ferramenta? Qual é o recurso que eu tenho para conseguir cumprir essa missão? A ferramenta é a fé. A fé é o recurso poderoso que a mãe tem à sua disposição para cumprir a sua missão, para ser perseverante no seu dia a dia. Esse é o elogio que Jesus Cristo faz àquela mulher, a mulher cananeia. Jesus Cristo chega para ela no verso 28 de Mateus 15 e diz: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. O recurso que aquela mulher tinha em suas mãos era a fé. Essa foi a ferramenta utilizada por ela para cumprir a sua missão de mãe.
Ela foi até Jesus porque ela cria que Jesus Cristo tinha resposta para o seu problema. Ela acreditava que Jesus Cristo podia trazer a cura para sua filha. Por isso aquela mulher foi até Jesus Cristo. A fé era a sua ferramenta. Diz o texto de Provérbio que a formosura vai passar, ela é vã. Mas se a mulher teme ao Senhor, ela sempre vai ser louvada. O temor ao Senhor. A ferramenta é a fé. Por isso eu queria dividir com você, mãe, algumas últimas dicas nessa noite. Primeiro, viva uma vida de devoção ao Senhor. Viva essa vida. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, ensine seus filhos, mostre para o seu esposo o que é ser alguém que ama o Senhor, que louva e bendiz ao seu nome. Louve ao Senhor. Eu louvo a Deus, porque o que eu ouvia dos lábios da minha mãe em casa eram cânticos de louvor ao Senhor. Alguns inventados por ela ali, né? Mas eram cânticos de louvor ao Senhor, de adoração a Deus. O que é que sai dos seus lábios na sua casa, mãe? O que seu filho ouve de você? Seu filho ouve hinos de louvor ao Senhor. Seu filho ouve a prece de uma mãe que ora pelos seus filhos. Seu filho ouve palavras de carinho, de amor. O que seu filho ouve de você? Viva uma vida de devoção ao Senhor. Viva isso. Ame o Senhor. Ore ao Senhor. Entregue-se a Deus. Viva uma vida com Ele para que o seu filho veja isso. Que o Senhor seja o seu porto seguro, que o Senhor Deus seja a sua guarida, que você encontre em Deus o refúgio para as suas lutas. Quando a sua paciência estiver chegando ao fim, quando você não estiver aguentando mais, aquele seu maridão, que é uma bênção, né? Aqueles seus filhos que só Jesus na casa, e juntando ali, quando está assim, só os filhos, né? Ou só o marido, você ainda consegue, quando junta todo mundo fala assim, o que eu vou fazer agora? Dá-me tua graça, pai, eu não consigo. Quando a sua paciência estiver acabando, lembre-se do Senhor e diga, Senhor, dá-me tua graça. A fé é a ferramenta, a fé é o recurso. Quebrante o seu coração na presença de Deus. Quebrante o seu coração na presença do Senhor. Nós precisamos de mães que têm os seus joelhos dobrados diante do Senhor, mães que choram pelos seus filhos e seus esposos. Nós precisamos de mães assim. Mães que se quebrantam diante do Senhor, que se humilham diante de Deus, que dizem, Deus, eu não tenho condições de cumprir a minha missão sozinha, Senhor, eu não tenho condições de dar cabo disso que o Senhor colocou em minhas mãos, ó Deus, tem misericórdia de mim, clame por seus filhos. Eu já contei algumas vezes para vocês aqui a história de uma mãe chamada Mônica, você se lembra disso? Mônica. Uma mãe da antiguidade, que tinha um filho que era terrível. O filho cismou de sair para a balada em tudo quanto é dia, torrava o dinheiro todo na balada, não queria saber de mais nada, né? Era o líder lá da turma, engravidou uma prostituta. Obviamente teve que cuidar daquela criança, porque a mulher não queria cuidar. E no meio desse processo, Mônica, essa mulher se converteu a Jesus Cristo, pregou o evangelho para o seu filho nada, queria viver a vida dele. E ela continuou orando por ele, dia após dia. Passou uma semana, sabe o que aconteceu? Nada. Passou um mês, sabe o que aconteceu? Passou um ano, sabe o que aconteceu? 2, 5, 10, é isso aí. 15. Mas um dia Deus atendeu a oração daquela mulher. Um dia o filho dela se entregou a Jesus Cristo. Depois de 18 anos de oração, aquele menino se entregou a Jesus Cristo. Chama-se Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho.
um dos maiores líderes da igreja antiga. Na verdade, um dos maiores líderes da igreja de todos os tempos, um dos maiores teólogos, pensadores de todos os tempos. Uma referência na sua época até hoje, uma referência para os reformadores. Lutero era um monge agostiniano, Calvino era um profundo conhecedor de Agostinho, há inúmeras citações de Agostinho nas institutas de João Calvino. Agostinho foi um homem fantástico de Deus para o seu tempo e para todos os tempos, estudado na teologia até hoje, estudado na filosofia até hoje, Agostinho. Um homem de Deus, se entregou ao Senhor, porque uma mãe foi perseverante na sua missão. 18 anos, dobrando os seus joelhos, pedindo pela conversão de seu filho. Deus atendeu aquela oração. Quebrante o seu coração na presença do Senhor. Diga a Deus, o meu filho está aí, eu não tenho condições de obrigá-lo a tomar alguma decisão, eu não posso obrigá-lo a fazer alguma coisa, mas o Senhor pode todas as coisas. Eu me humilho na presença do Senhor, assim como aquela mulher cananeia. Vá até o Senhor e diga: tem misericórdia de mim, Senhor. Coloque a sua família aos pés de Jesus. É isso que aquela mulher fez. Ela colocou a filha dela aos pés de Jesus, ela se prostra diante de Jesus Cristo e diz: Jesus, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, a minha filha precisa de libertação, eu não consigo resolver isso sozinho, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. Eis aqui a minha filha. Coloque a sua família diante de Jesus Cristo. Dobre os seus joelhos diante do Senhor. Você tem feito isso, minha irmã? Você tem colocado a sua família diante de Deus? Você tem colocado a sua família diante de Jesus? Antes de reclamar do seu esposo, antes de reclamar dos seus filhos, quebrante o seu coração diante do Senhor e diga: Senhor, eis aqui este homem, eis aqui estes filhos. Deus, tem misericórdia de mim e me ajude a cumprir a minha missão. Faz a tua obra aqui, Senhor. A Escritura ensina que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Escritura ensina isso. Eu creio nisso, meu irmão, eu creio nisso. Por isso, faça da oração o seu principal recurso. Você não tem arma melhor para lidar nessa batalha do que a oração. Creia que Deus age através da oração. Creia que Deus usa a oração como instrumento para a realização da sua vontade. Eu creio nisso. Eu creio no que a Bíblia me ensina, que quando homens e mulheres de Deus dobram os seus joelhos em oração, milagres acontecem. Eu creio nisso. Eu não mudo o coração de Deus. É impossível mudar o coração de Deus. A Bíblia ensina que Deus é imutável. A Bíblia ensina que em Deus não há sombra nem mudança. A Bíblia diz isso. Eu não tenho como mudar o coração de Deus. Ele não há variação de dúvida, Ele é quem Ele é. Mas quando eu oro, Deus muda o meu coração, Deus muda a situação conforme a vontade dEle. Deus faz isso. Mãe, você tem orado pelos seus filhos? Você tem colocado a sua família diante de Deus em oração? O seu principal recurso é esse? Não adianta você dar os melhores presentes para o seu filho, não adianta. Não adianta você se matar de trabalhar para poder dar as melhores coisas para o meu filho. Muitas mães vivem naquela neura de que, eu não tive isso, eu não tive aquilo, meu filho vai ter que ter. Quem disse, meu irmão? De repente seu filho também não tem que ter o que você não teve. Quem disse que ele tem que ter? Você está aí, está bem, graças a Deus, mesmo sem ter tido o que você desejava. Então para com essa neura, né, de querer realizar no seu filho aquilo que você não teve. Meu filho vai para a Disney, porque eu queria tanto ir para a Disney. Minha filha vai fazer uma festa de 15 anos, vai botar coroa, vai entrar com a Bíblia, vai sair uma boneca, vai entrar uma sandália, tem aquela opção de coisa, né, 15 anos, né? Eu nunca entendo direito como é que é, né? Leva uma sandália, leva uma Bíblia, leva uma boneca. Às vezes o pessoal arruma uma boneca feia, né, rapaz, ali, às vezes é uma bonitinha, mas às vezes é uma que dá medo ali. Entra aquela boneca, elas que vem assim e fala: eu te amo, eu te amo. Aí você, sabe como é que é? Eu tenho medo daquela boneca que você faz assim, ela fecha o olho, sabe como é? Dá um medo aquilo ali. Eu não vou dar esse negócio para minha filha, pelo amor de Deus. Você faz assim, imagina. E vem uma Bíblia, e vem uma sandália, e vem não sei o que lá. Eu vou dar uma festa. Eu nunca tive uma festa de 15 anos. Não é você, é a sua filha, para de bobagem, né? É outra pessoa.
Às vezes fica com uma neura, não, eu não tive isso, não tive aquilo. Meu irmão, acredite no que eu vou lhe dizer. A principal coisa que você pode fazer pelos seus filhos é dobrar os seus joelhos na presença do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, cuida dos meus filhos. Esse é o principal presente que você pode dar para eles. O principal recurso que você tem às suas mãos não é o dinheiro, não são os livros que você leu sobre como ser uma melhor mãe, não é a revista que você assina, não é isso. O principal recurso que você tem é a oração. Ferramenta que você tem em mãos para cumprir a sua missão é a fé. Dobre-se diante do Senhor. Dobre-se diante do Senhor. E Ele vai fazer o impossível por você. Cuidado, perseverança e fé. É isso que Deus espera de você, mãe. É isso que Deus espera da mãe do tempo moderno. Que cuide da sua família. Que seja perseverante nessa missão. Que seja uma mulher de fé. Mãe, você tem sido essa mulher. Você tem sido desse jeito. Quantas mães têm lutado porque seus filhos têm feito escolhas erradas? Talvez seja o seu caso. Talvez você traga hoje para o culto, na presença do Senhor, a dor de ver os seus filhos fazendo escolhas que você não gostaria. Mas seu filho cresceu, ele é dono do nariz dele, e você muitas vezes se pergunta: o que eu vou fazer, pastor? Você pode não poder fazer nada, mas Deus pode fazer todas as coisas. Dobre os seus joelhos na presença do Senhor. Você pode cuidar do seu filho assim. Você cuida do seu filho com as suas mãos, com os seus lábios. Você cuida do seu filho com os seus joelhos dobrados na presença do Senhor. Coloque o seu filho diante de Deus, coloque o seu esposo diante do Senhor. Eu, ao longo do tempo, tenho visto tantas histórias de mulheres que dobraram os seus joelhos pelos seus maridos, e hoje esses maridos são homens de Deus, gente que nunca quis saber de nada, nunca quis saber do Senhor, nunca quis saber de igreja, que ridicularizava a igreja, mas cujas mulheres foram fiéis em oração e tiveram a graça de ver os seus esposos convertidos ao Senhor, e hoje são homens de Deus. Quem sabe você não está nessa luta também, minha irmã? Você pode cuidar da sua família orando ao Senhor. Quem sabe os seus filhos foram criados na igreja e hoje estão fora da igreja. Dobre os seus joelhos na presença do Senhor. Deus pode fazer isso, Deus pode fazer essa obra, eu creio nisso. Aquela mulher cananeia foi até Jesus, enfrentou aquela situação, se quebrantou na presença dele, foi perseverante em oração, clamou ao Senhor, adorou ao Senhor. O texto bíblico diz que ela foi até os pés de Jesus, clamando por sua filha. E sabe qual foi o fim dessa história? Jesus Cristo atendeu aquela oração e curou aquela menina. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode fazer isso hoje também. Vá até Jesus Cristo, vá até Ele. Eu creio nisso, eu creio fortemente nisso. Lembre-se do lema do Desperta Débora: mães de joelhos, filhos de pé. Você quer que os seus filhos permaneçam de pé, que encarem a vida firmes? Então dobre os seus joelhos na presença do Senhor.